Então, eu vou explicar como é que faz o ensaio de permeabilidade. Inicialmente, a gente vai montar o equipamento. Então, aqui é a base do permeâmetro em aço zincado, tá? Existe esse on-rings aqui, que é para promover a vedação entre a câmara de acrílico e a base. Só que ela não é suficiente, ela não conseguiu vedar sozinha. Então, a gente providenciou esse anelzinho de borracha. Aí a gente coloca aqui, ó, na parte de baixo, pra poder promover essa vedação. Aí ele consegue vedar direitinho. Então a gente vai colocar agora a câmara de acrílico, tá? E o próximo passo é a gente colocar a tela metálica perfurada, que é um disco perfurado, mais ou menos na malha 200, que é para proteger, filtrar o material, né? Não deixar o material granular passar de uma camada para outra. Pode vir aqui. Aqui no centro, ó, existe o canal de saída de água. Então, a água, a mangueira vai ser colocada aqui, é de alimentação. E aí, para saturar o corpo de prova posteriormente, e aí a água vai sair por aqui. E aqui existe uma tela também, tá vendo? Semelhante a essa, só que pequenininha, ó. Que é justamente para poder impedir a penetração de grãos para dentro da válvula, né? E a saída do manômetro. Então, vou colocar aqui a tela agora e vou colocar a primeira camada de pedregulho. Por que eu escolhi esse material aqui, ó, pedregulho? Por que eu escolhi esse material? Porque eu vou trabalhar com areia fina e essa camada que eu vou colocar embaixo de 1 a 3 centímetros tem que ser um material granulado, granulometria maior do que o material que está sendo ensaiado. Ele tem que ter permeabilidade maior, inclusive do que essa telinha. Então, eu vou colocar esse material aqui, nessa camada de baixo. Ó, material seco. Então, é mais ou menos uns 3 centímetros. Vamos ver aqui lateralmente se alcançou a altura. Ó, ele tem que deixar um espaço entre a válvula, o manômetro de baixo e ele, para poder preencher de areia aqui, um bom espaço. Então dá para colocar mais um pouco. Né? E aí eu vou nivelar essa camada. Então eu vou utilizar o anel perfurado. Ele vai ficar aqui, eu aproveito e já nivelo, ó, com ele, tá? Posteriormente eu vou colocar um papel filtro ou geotexto, né? No caso eu vou usar o papel filtro. Ele já foi cortado na medida exata. Ele não pode ser cortado maior ou menor, tá? Um pouquinho menor, só tem que entrar, porque se ele for cortado maior, ele vai ficar criando pontas assim. Aí vai deformar o corpo de prova. Então ele tem que ser cortado na medida exata. Ó, esse aqui ainda tá um pouquinho maior, que vocês veem que cria um bucho aqui. Ó, não pode, aí tem que cortar. Acho que é porque aqui tem umas pedras. Ó, as pedras que entraram aqui. Aí fica deformando o papel. Porque na hora que eu nivelei, né, saiu umas pedras. Aqui. Direitinho, certo? E agora eu vou colocar a camada de areia. Mas antes eu vou precisar pesar a areia, tá? Um detalhe importante, gente, que eu ainda não tenho falado, é que essa base em que eu coloco o permeante tem que ser nivelada, tá? Como ela não é totalmente nivelada, eu coloquei um calço lá embaixo para deixar ela nivelada ali. E talvez eu coloque aqui. Quando eu fechar o corpo de prova, eu vou detectar se ele tá no nível. Se não tiver, eu vou adequar, colocar a calça, adequar de alguma forma para ele ficar nivelado, tá? Eu vou parar o vídeo aqui porque eu vou pesar o solo. Agora a gente vai pesar a amostra. Aqui ele já pesou 4.500 gramas. E o total de massa seca, essa sola aqui tá totalmente seco, em estufa. A gente precisa de uma massa de 5.793,22. Então, ele já pesou 4.500, fica faltando 1.000
293,22, ele vai pesar agora. Enquanto ele pesa, eu vou mostrando o cálculo. Então, o corpo de prova que eu tenho que montar, ele tem as seguintes características. Eu quero montar ele para atingir um índice de vazios de 0,9. E eu quero que ele tenha uma altura final de 21 centímetros. E aí, com essas duas informações que eu predeterminei, eu vou ter que calcular a massa seca que eu vou precisar colocar no corpo de prova para que ele atinja essa altura. Então, o que eu vou fazer? Bem, o diâmetro da câmara é 15,5 centímetros. Aí, eu calcular a área interna, aí deu 188,692 centímetros quadrados. Com essa área e com essa altura, eu calculo o volume, né? Que é a área vezes a altura. Eu calculo esse volume aqui. Então, eu preciso de determinar a massa que tem que ocupar esse volume para atingir esses vazios. Então, eu vou precisar calcular o rodê. O volume deu 3.962,532 centímetros cúbicos. O que eu vou fazer? Vou parar aqui, tá? Com esse valor, vou parar. E vou agora determinar esse rodê aqui. Então, o rodê que eu quero, ele é calculado pela seguinte fórmula. ρS sobre 1 mais E. O ρS dos grãos, que é a densidade dos grãos do meu solo, é 2,778. E o índice vazios que eu quero é de 0,9. Então, esse rodê aqui, ele vai dar igual, calculando, a 1,462 gramas por centímetros cúbicos, tá? Então, se eu sei o volume que eu tenho que alcançar, eu determino a massa seca, porque a fórmula do rodê é massa seca sobre volume total. Então, eu tenho o valor do rodê, que é 1,462, multiplico pelo volume que eu quero, que é 3.962,532, e encontro a massa seca que eu necessito. Então, a massa seca vai dar 5.793,22 gramas, certo? Foi assim que eu determinei essa massa. Ele já tinha pesado 4.500, né? Então, ele agora vai ter que pesar 1.293,22. 1.293,22, mais ou menos, dá isso aqui, ó. Então, a gente conseguiu determinar a massa seca total. O que eu vou fazer agora? Aqui tá a quantidade de massa que eu vou usar no meu ensaio. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a compactação por camada. Então, como a altura total é 21, eu vou fazer a compactação de 10 camadas. Então, isso significa que cada camada vai ter a seguinte característica: uma massa seca de 579,32 gramas e uma altura de, eu vou ter que dividir esse 21 por 10, 2,1 centímetros. Só que o que acontece? Na hora que eu for compactar, eu vou ter que compactar numa altura maior do que essa. Porque a cada camada que eu for adicionando, que eu for compactando, ela vai compactar mais a do fundo. E outra coisa, quando eu saturar, essa altura também, ela tende a diminuir, porque ele vai estar bem fofo, né? Esse índice vazios aqui é de um solo fofo, no meu caso. Então, eu vou ter que compactar para uma altura maior do que essa, um pouco, para poder, no final, aproximadamente, ela atingir essa altura. Então, a gente vai começar agora a compactação. Para isso, eu preciso medir para cada compactação 579,32 gramas de solo. Eu medi aqui a massa da primeira camada, 579,34, e vamos agora para montagem do corpo de prova.
Então, eu separei aqui a massa de 569,32 e vou agora tentar montar a primeira camada de solo. Aí eu uso esse funil com uma queda baixa de 1 centímetro de solo para não densificar tanto. Eu tampo essa parte de baixo. E solto só quando chegar. Aqui é a camada, tá mais ou menos 21. Só que eu tenho que nivelar, né? Porque ó, esse lado tá maior. Aí eu vou ter que nivelar melhor. E eu vou colocar a próxima camada e ver novamente a altura. Terminamos de encher a câmara. Ela muito difícil deixar ela bem niveladinha. A esquerda ficou um pouquinho maior do que a direita, mas tudo bem. Aí a gente precisou, sabe o que? A gente não atingiu a densidade necessária. Aí foi o que eu fiz. Eu coloquei mais 370 gramas de solo seco. E aí a altura subiu para 22,3. Aí eu multipliquei a altura pela área, deu um volume de 4.207,83. E a massa que eu tinha, somei com 370, deu 6.163,22. Então o rodê deu, que é a massa seca sobre volume, ó, deu 1,4647, quando era para dar 1,462. Então ele tá um pouquinho maior, né? Só um pouquinho, mas de todo jeito, quando eu tá a pedra e saturar, esse rodeio vai diminuir um pouco. Eu vou ter que atualizar as alturas, então é capaz de o meu dar um pouquinho mais baixo que esse ainda, porque vai descer o rodeio, certo? Então eu tentei homogeneizar um pouquinho com isso. Quanto mais eu mexer aqui, mais vai descer, então vou evitar de mexer. Vou colocar aqui o papel filtro e colocar a tela. Em seguida, eu vou terminar a camada de areia ou de pedregulho. Vou ficar devagarzinho, que é para não descer muito meu solo. Ele não pode ficar mais alto do que isso aqui, porque quando eu tampar, as pedras podem impedir ele de travar. Então eu vou ter que ter maior cuidado aqui. Ó, vou ter que diminuir, que tem muito. Pra ele não passar da altura. Ele tem que ficar um pouquinho mais baixo. E aí depois ainda vou ter que ver o nível, né? Eu acho que dá pra fechar. Vamos tentar. Pronto. Aí eu tenho que ter cuidado também de limpar essa borda aqui, porque essa borda vai ter que ser vedada com um ringue da tampa. Então eu vou ter que tirar todas as partículas de areia daqui, que elas podem evitar a vedação. E aí, se vazar água, aí o ensaio não funciona, tá? O que eu tenho que ter cuidado aqui? Eu tenho que ter cuidado aqui, gente, na hora que eu for preencher o corpo de prova, para essa base não se movimentar. Porque se isso aqui se movimentar em relação à base, pode ser que partículas de solo entrem no contato do anel de borracha com acrílico, igual aqui, ó. Esse contato aqui não pode ter que estar todo limpo, então eu tenho que ter maior cuidado de não mexer isso para não acontecer de areia ou pedregulho descer para essa base do acrílico lá embaixo. Mesma coisa aqui, ó, tem que limpar. Porque se isso acontecer, gente, não ocorre a vedação e aí o corpo de prova é prejudicado, eu tenho que fazer de novo. Agora eu vou tampar. Como eu falei pra vocês, a tampa tem um ringue aqui, ó. Esse on-ring tem que estar todo fechado, ó. Pronto, tá todo fechado. Não pode ter partícula também, ó, limpinho, lavei. E eu vou encaixar aqui. Pronto. Após isso, eu vou fechar. Travar com essas roupinhas aqui.
Ó, eu vou só encostar, tá? Ó, encostou. Todos eles, porque eu tenho que fechar ao mesmo tempo. Ó, encostou. E aqui também encostou, né? Pronto, vou arrochar ao mesmo tempo, ó. Mesma volta que eu dou aqui, eu dou aqui. Pronto. Eu consigo até aqui. Eu vou arrochar um pouco, ó. Eu vou pedir pro meu colega terminar de arrochar pra mim. Porque tem que ficar bem apertado. Arrochar isso agora. Pronto. Tem que ser a mesma quantidade, sabe? Isso. Acho que já tá bem arrochado. Pronto. Agora, a gente vai saturar o corpo de prova. A válvula aqui tá fechada. Aqui tá aberta, né? Vou fechar. E a única que vai ficar aberta é essa aqui de cima. Essa aqui tá aberta por enquanto. Eu vou colocar a mangueira de alimentação que vem lá do reservatório. Ele tá cheio, ó. Quando ele atingir o mesmo nível daqui, ele vai vazar, ó. Certo? Então, eu vou fechar aqui e vou colocar aqui. Ele tem que entrar aqui, ó. Vai molhar um pouquinho, mas é assim mesmo. Ó, eu deixo ele entrar bem aqui pra ele não vazar, tá? Já tá aberto. Bom, pode baixar aqui o vídeo pra você acompanhar a saturação acontecendo. Nesse momento, a gente também vai verificar se há vazamento aqui embaixo ou lá em cima. Nesse momento, a água tá saindo por aqui. Vocês podem ver, ó, que não tá fluindo água aqui de dentro. Sim, pra ocorrer a saturação, eu tenho que abrir, ó, essa válvula, tá vendo? Essa é a água que tinha no corpo de prova anterior. À medida que for subindo o nível da água, vocês vão observar que aqui vai fazendo um barulhinho de expulsão de ar. Ele tem que ficar aberto, porque se eu deixar fechado, essa saturação vai correr devagarzinho, ó, tá correndo muito rápido. Eu vou fechar mais um pouco, porque se ela for muito rápido, ela densifica meu corpo de prova. Vocês sabem que ele ficou quase no limite da densidade, né? Então ele não pode densificar mais. Ó, tá subindo. Se eu fechar muito, a água não vai. Tá subindo, pronto. Devagarzinho. Aí vai saturar ele.